Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marilda e neste canal eu falo sobre fé, desenvolvimento pessoal, casamento, maternidade, então são diversos assuntos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é, muito obrigada por estar aqui e sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu venho fazer uma resenha, de um livro que eu reli agora em abril, e eu fiz uma meta, que este mês de abril eu ia reler este livro, que eu ganhei ele em 2007, li, gostei bastante, e agora escolhendo um livro para ler, durante a quaresma, eu senti que quis fazer sobre esse, senti que era esse que eu deveria ler no momento de vida que eu estou, e decidi compartilhar com vocês. Eu gosto muito desse estilo, de vídeo, de falar sobre livros, de trazer um pouco sobre eles, mas eu tenho somente um aqui no canal, nesse estilo. Prometo trazer mais. Então, esse livro aqui, Buscai as Coisas do Alto. Ele foi escrito pelo Padre Léo, da editora Canção Nova, e ele é um livro muito bom. Na época ele mexeu muito comigo e agora ainda mais, pelo momento de vida que eu estou mesmo, me aproximando mais de Deus. E eu senti que antes de tudo é esse. Tanto que na Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já peço desculpas, estou aqui no início do canal, peço desculpas alguns erros, barulho, desculpa mesmo. Prometo dar o meu melhor. Eu fiz aqui também um rascunho, então às vezes vocês vão me ver olhando assim para baixo, eu fiz aqui de algumas frases, assim, de alguns trechos que eu quero trazer. E também marquei aqui algumas páginas no livro. Ele é um livro pequeno, que a gente consegue ler rápido, ele é um livro bom de ler. E o que esse livro nos traz? O próprio título já nos deixa assim, buscar as coisas do alto. Tem um capítulo aqui que ele já fala bem isso. Aqui, ó. E ele vem bem de encontro mesmo agora à ressurreição de Jesus Cristo, Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra. Então, ele é um livro que nos incentiva, que nos anima, nos toca a buscar as coisas do alto mesmo. No alto está a tua meta. Então aqui eu vou falar um pouquinho dele, desse capítulo aqui, que é um dos que mais toca, assim, que me tocou. Se no alto está a nossa meta, é preciso afeiçoar-nos às coisas lá de cima. É preciso fazer a experiência de matar aquilo que nos prende, que nos afunda, que nos inferniza. Afeiçoar as coisas do alto em oposição às coisas da terra. Então aqui, no alto tem que estar a nossa meta. O que é isso dizer? Que quando a gente não tem uma meta definida, a gente vive, quando a gente não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Mas precisa estar bem definido em nós, E aqui, quando ficamos presos às pequenas coisas do cotidiano, não progredimos na vida. A gente fica muito preso às coisas do dia a dia ali, mas aqui nesse sentido não tá falando só dos afazeres, da rotina ali do dia a dia, aqui tá falando as pequenas coisas mesmo, como aqui se refere a permanecer cultivando pequenas mágoas, ressentimentos que a gente vai carregando ali dia após dia, é mais nesse sentido. Um grande segredo para a felicidade que esse livro nos traz, não olhar para trás. O passado, por melhor ou pior que tenha sido, ele não volta. Além de não voltar para trás, é preciso não se deter, não parar, não estacionar. A vida é dinâmica, o Espírito Santo é movimento. A vida é como andar de bicicleta. Se parar, cai, pois o equilíbrio vem do pedalar. O equilíbrio depende também de uma direção bem determinada. Quem não tem uma meta, facilmente se cansa. É preciso saber para onde ir e ser persistente nessa direção. O reino de Deus, o reino dos céus, ele deve ser a nossa grande meta, é a nossa meta de vida. Nada mais
tem sentido. Na própria Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso lutar com garra para se conquistar o reino. Deus une nossos esforços com as suas graças. Então a gente tem que nos esforçar, temos que tentar fazer a nossa parte e Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, né, complementa aí para a gente precisar. Somente pela graça de Deus, não é pelo que nós fazemos. Na verdade, não importa, nada que eu faça não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por mim. Não vai fazer. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais andar corretamente eu desejo, mais fazer a vontade de Deus eu quero. Quando a graça de Deus se encontra com um espírito puro e batalhador, os milagres acontecem. O que contamina o ser humano não é aquilo que está na aparência, mas é o que vem do coração. Quem não ama não pode ir para o céu. E já começa a criar o inferno e a vivê-lo aqui. E amar quem? Quem que a gente deve amar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, a primeira coisa é amar a Deus e tentar nos aproximar ao máximo dele. Quanto mais a gente se aproximar, mais a gente vai vendo ali o que deve deixar e o que deve melhorar para nos aproximarmos. Nunca devemos apontar o dedo para o outro. Quando fazemos isso, apontamos um dedo para a pessoa, um para Deus e 3 para nós mesmos. Essa é uma bem conhecida, né, essa frase. Se você quer encontrar o céu, herdar o reino e viver a felicidade, o primeiro passo é querer chegar. O segundo passo, absolutamente fundamental, é não dar ouvidos àqueles que estão ao seu redor e que não querem que você alcance o céu. Sim, tem gente que não quer que a gente alcance o céu, que acha que isso não tem sentido. E a nossa meta é essa, a gente vive para nos aproximar. Essa vida aqui é passageira, nossa vida no céu é eterna. Então a gente tem que batalhar por isso no nosso dia a dia, nas nossas coisas, no que nós fazemos, nos nossos pensamentos. Viver da providência de Deus não é viver na preguiça, é fazer sua parte e confiar em Deus. Não se perturbe o seu coração. Entregue seu passado ao Senhor, por pior que tenha sido. E Jesus, em todas as histórias, parábolas de Jesus, em toda a sua história, a gente não encontra. Jesus não perguntava o passado da pessoa, ele não quer saber do nosso passado, ele já sabe. Ele quer de agora, igual ele disse com Maria Madalena, não volte a pecar. Então, assim, se a gente sabe que está em erro, não volte a fazer isso, vamos tentar melhorar. Hoje em dia eu posso dizer que eu já melhorei muito do que era, mas a gente ainda é uma miséria perto de tudo que a gente faz. É só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas a gente tem que tentar dia após dia. E a nossa consciência, Deus vai nos mostrando a cada dia o que a gente deve fazer. Como viver sempre contente? A gente às vezes acha que não é possível, né? Mas a gente tem que viver alegre. Temos que tentar estar alegres, né? Conservando o que é bom e se apartando do mal. Problemas vão vir. Tem gente que acha que entreguei meus problemas para Jesus, estou no caminho assim que eu não vou ter problemas. Não, gente, vai ter problemas, vai ter doenças, vai ter tudo. As coisas tá aí, é o mundo, né? O mundo tá aí com todas as suas coisas. Mas a gente tem que conservar o que é bom, principalmente o nosso coração, e apartar do mal. Aquele que é de Deus, ele dá fruto de Deus. Conhecemos uma árvore pelos frutos e não pela casca. É o grande fruto de Deus, e o grande fruto de Deus é aprender a guardar o coração às coisas boas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é afastar-se do mal. Quantos milagres já aconteceram na sua vida hoje? Talvez você dirá, nenhum. Mas você já agradeceu a Deus por acordar, estar vivo, andar? Parece que Deus não faz mais do que a sua obrigação. Você é um milagre ambulante, nós somos um milagre. Um milagre diário de poder acordar, de poder viver, de poder batalhar pelos nossos sonhos. De poder estar aqui, poder falar, poder, ter todas
as ferramentas, tudo que é possível, problemas todos nós temos. Às vezes, Deus nos dá um puxão, né? Por um acontecimento ou uma dificuldade da vida. Não que isso seja, às vezes, muita coisa não é que seja de Deus, mas Ele permite que nos aconteça, né? E nos dá uma ordem. E esta é a grande ordem de Deus para nós hoje. Salva-te se queres conservar a tua vida. Nós estamos perecendo. O mundo está mergulhado, como Sodoma e Gomorra, nos pecados. E a gente tá vendo aí quantos pecados, né, tem. Só vai aumentando. Tem hora que a gente acha que realmente é o fim, né? Deus não quer que nós perecemos, né? E aí, gente, esse livro é um puxão mesmo, né? Pra gente acordar, pra gente, né? A ficar atentos aí, né? Peraí, a gente tem que tentar ver onde a gente pode melhorar sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E esse livro é muito importante, assim, tem muito mais coisas. Eu marquei algumas páginas aqui para compartilhar com vocês também algumas frases que fala nela. Aqui. Nossa oração, eu achei muito assim, interessante. Nossa oração, ela não muda Deus. Deus não precisa mudar. E a gente vê muita coisa assim, às vezes a pessoa fala, os tempos são outros, né? Hoje em dia é outra coisa. Mas Deus é o mesmo, Deus não muda. Nossa oração modifica a nós mesmos e nos faz compreender que a vida cristã é um contínuo e constante combate. Então é todos os dias, né? E tem gente que pede a Deus e reza pedindo para Deus afastar os problemas, mas Deus não vai afastar, porque ele faz parte da nossa vida, né? E a vida, ela não é assim. Não existe um botão para resolver os problemas. E as pessoas estão atrás disso, mudando de religião, indo atrás de cura, né? De milagres, assim, mas a nossa resposta está na palavra de Deus, a nossa busca é Deus, né? Jesus disse que a paz que o mundo oferece não é a dele. A paz dele é diferente, é fruto da garra. São Paulo diz, combati o bom combate. Ele nos ensina que a vida espiritual é semelhante à vida civil. Ao atleta que persegue o alvo, corre, luta, descruza os braços, sonha com esse mundo novo e trabalha em sua construção. Mas em alguns dias a gente vai estar para baixo e não vai estar com a mesma disposição de sempre, porque o ser humano, né, porque a gente é humano e precisa colocar o pé no chão. Mas os nossos olhos, eles devem estar fixos em nosso alvo, estar fixos, né, em cima, em Jesus. Ele é a nossa paz, ele é o nosso modelo. Acho que um bom caminho para a gente começar é como está aqui nesse livro também. Ele fala assim, que a cada dia a gente fala, por hoje eu não vou mais fazer isso, por hoje eu não vou mais... Aqui tem alguns exemplos. Por hoje eu não vou mais fumar, né? Por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu não vou, né, fazer fofoca, por hoje eu não vou reclamar. Viver um dia de cada vez, por hoje eu não vou mentir, hoje, e viver um dia de cada vez. Esse é um triunfo da paz, né? Que é possível. Cada dia você terá que dizer, por hoje não. Por hoje eu não vou deixar a mágoa tomar conta do meu coração. Por hoje eu não vou deixar de me levar por aquela fofoca. Não vou alimentar as mágoas do meu coração. E o contrário também precisa ser feito. Por hoje eu vou perdoar. Por hoje eu vou ler ao menos 4 capítulos da Bíblia. Se você ler de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia inteira. Por hoje eu vou tirar 2 minutos para rezar. Por hoje eu vou rezar meu terço. Por hoje eu vou querer sorrir para as pessoas. Hoje eu quero sorrir. Hoje eu vou chegar à minha casa e vou dar um abraço na minha mãe, no meu pai. Você começa a encher o seu coração com esse triunfo da paz. Você tem dificuldades? Todo mundo tem. Você tem problemas? Todo mundo tem. Uns mais, uns menos. Às vezes
a pessoa fala, né, a gente, como se diz aquela frase, a gente sempre sabe resolver os problemas do outro, mas aqui fala muito da gente, né? Eu comigo, eu com Deus. É só eu tenho que pensar em mim, né, no que eu posso melhorar em mim. E para finalizar, buscar as coisas do alto é saber que essa meta é possível de ser alcançada. Não é fácil. Fácil é ir para o inferno, já que não exige esforço nenhum. As coisas de Deus são sempre difíceis, porque nos apegamos demais às coisas aqui da terra. Aliás, a dor maior que sentimos em nossas perdas é exatamente a dor do apego. Achamos que tudo é nosso e vivemos na ilusão de que tudo depende da gente. Quando nos apegamos às coisas e às pessoas, a cargos e a funções, passamos a ter objetivos pequenos demais. Quando temos muita coisa para olhar e para cuidar, e não olhamos para o essencial, para aquilo que está além do óbvio, perdemos-nos nessas coisas da terra. O pior é que já sabemos que são coisas passageiras, que vamos perder tudo que temos e somos. Mesmo assim, tentamos a brincar de esconde-esconde com a morte. Cada vez mais, o mundo se especializa em criar necessidades. Antigamente, comprava-se o que realmente era necessário. Hoje acabamos necessitando de muitas coisas. Parece que sem aquilo que foi lançado recentemente, a gente é um eterno infeliz. Primeiro vem a tentação de comprar, depois de trocar, nunca estamos satisfeitos. Aliás, esse é o grande segredo da propaganda comercial. Mostrar que você é infeliz e que poderá ser feliz quando adquirir esse ou aquele produto. Para onde estamos encaminhando nossa vida? Tantas pessoas hoje estão infelizes porque buscaram a felicidade, gastaram tudo pela felicidade. Eu trabalhei a vida inteira, economizei, juntei, agora veio uma grande enchente e carregou tudo. Veio um terremoto, destruiu tudo, veio um ladrão e roubou. O que ninguém rouba, e é isso que o encardido quer, é a sua liberdade, a sua decisão em proclamar ou não Jesus como o único Senhor da sua vida. Nada, nem ninguém poderá tirar isso de nós, nem nessa, nem em outra vida. Nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus por nós, em Cristo Jesus. Quando descobrimos que a nossa meta está no alto e não aqui na terra. Então, que a gente possa buscar sempre as coisas do alto. Muito obrigada por assistirem aqui, ficou um pouco longo, né? Nos próximos vou tentar resumir um pouco mais. E um grande abraço para vocês, Deus os abençoe e guarde. Amém.